aqui para ser o novo reforço desse momento. Bom dia, Maurício. Eu queria saber o que deu certo nessa negociação que no ano passado não se concretizou. Bom, esse ano era final de temporada. O ano passado, na metade, eu tive a proposta, mas estava num momento complicado aí no Atlético Mineiro. Eu achei que ficando poderia ter minutos, mas fazendo o que eu fazia não tinha nem um pouco de minutos. E bom, agora não tive que pensar muito. Quando chegou a proposta, eu falei que sim. E bom, depois a negociação encaminhou bem e estamos aqui hoje. Maurício, seja bem-vindo ao Vasco. A possibilidade de jogar mais, você acaba de dizer que é um dos fatores que faz você vir para o Vasco. Você chegou a conversar com o Puma, seu companheiro, compatriota, a respeito do clube, da condição do clube e a briga até por competições melhores, que o Vasco esse ano joga a Sul-Americana. Isso também foi um fator fundamental para a sua vinda? Sim, óbvio. Quem conhece o futebol sabe a história do Vasco. Quando eu escutei o nome Vasco, o primeiro que passou na minha cabeça era de vir para cá, mas naquele momento eu estava aí no Atlético Mineiro e não podia sair a metade da temporada. Mas agora falei com o Pumita, ele me passou bem como está a situação do clube. O clube está fazendo um bom trabalho e bom, convenceu para poder vir e bom, espero ser muito feliz aqui. Maurício, a gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados nesse momento, o torcedor aqui na expectativa. Queria saber de você como é que você está fisicamente, está pronto para jogar 100%? Bom, pronto para jogar não, depois das férias, mas sim, estou muito motivado depois de ficar esses meses sem jogar muito. A verdade é que a cabeça de um jogador é complicado quando não se joga, mas tenho muita vontade de jogar e bom, me preparar o mais rápido possível para estar disponível. Maurício, você foi um dos destaques no Galo em 2023, mas no ano passado você acabou jogando pouco, cara. Na sua opinião, por que você foi tão pouco aproveitado no ano passado? O que aconteceu? Bom, foi um ano complicado. Eu tive algumas lesões no começo, lesões não graves, mas depois, no 2023, tive muita confiança da parte do clube e dos treinadores. E o ano 2024, essa confiança desapareceu, assim que sem nenhum motivo, de um momento ao outro, deixou de ter essa confiança sobre mim. E eu, como pessoa que sou bastante tranquilo, não tentei fazer nada mais para arrumar um problema no clube. Fiquei calado, treinei, fiz o meu melhor para tentar ter os minutos e não deu. Mas, bom, são aprendizagens e bom, o futebol é assim, muda de um dia para o outro. Tem que aproveitar o bom momento e seguir adiante. Obrigado, Maurício. Muito obrigado. Do canal do Nicola ainda manda superchat. Nicola, Lemos, Samir, Vitor Sá, Veron. Qual desses vem para o Vasco? Fala aí mais sobre outro jogador especulado ou perto. Maurício Lemos é aguardado nesse sábado no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato. O uruguaio assinou a rescisão de contrato no Galo e chega para jogar no Vasco. Reforço que é pretendido desde a metade do ano. Sobre Samir, o Samir está tentando a rescisão de contrato no Tigres, onde ganha na casa dos 700 mil mensais. O grande problema do Vasco era o salário. O Vasco alega não poder pagar isso para um zagueiro e o Internacional já demonstrou interesse em contratar o Samir. Então eu te diria que o negócio tem pouca chance de acontecer. Sobre Vitor Sá, foi um dos vários pontas sugeridos, pensados pelo Vasco, mas o Vitor Sá vai bem no futebol internacional e o clube não quer negociá-lo. O Veron, o Porto pede a princípio que ele seja vendido. Ninguém vai comprá-lo, especialmente porque ninguém tem a segurança de que o Veron vale 10 milhões de euros. Então a tendência é que precisemos esperar mais dias até o fim da janela para que o Porto perceba que se não emprestá-lo, vai perder, vai ficar com o jogador encostado. E aí pode pintar algum tipo de negociação para que ele seja emprestado. O Narik escreve, boa noite, o Wanderson no Vasco, falta um acerto salarial. Pedrosa chegou a contar que entre Vasco e Inter existe uma possibilidade de acordo por um empréstimo, mas que o Vasco precisa aumentar em 300 mil reais o salário. Balbuena pode vir no meio do ano, Balbuena está livre no meio do ano, tá? Resta saber se vale a pena esperar, eu gosto, eu acho ele bom zagueiro. A André escreve, Nicola, Coutinho tá bem na pré-temporada, dizem que vai jogar muito. Será que vale o Vasco insistir em pontas, em vez de continuar com a formação das últimas rodadas do Brasileiro? Fabrício, que bom que o Coutinho tá bem, cara. Eu acho que esse cara pode ser absolutamente decisivo para uma temporada melhor do Vasco. Precisa trazer pontas, até porque
O estilo de jogo do Carille, o Carille chegou na entrevista coletiva lá no Vasco afirmando que se adequa aos movimentos e aos modelos e aos atletas que tem no elenco. Essa é uma grande cascata. O Carille é alguém defensivo, retranqueiro, que joga com uma defesa extremamente sólida e com muita velocidade no contra-ataque. Para você ter contra-ataque, você precisa de jogadores de velocidade, precisa de pontas. E essa é a maior carência no elenco do Vasco. Hoje o Pedrosa até estava contando que entre Internacional e Vasco já há um acerto para um empréstimo. Mas falta um acordo salarial. O Wanderson ganha 800 mil por mês no Inter e o Vasco estaria oferecendo 500 mil mensais. Átila Zapata pede para uma... O Gauchão, assim como o Paulistão, vai começar no meio de semana. Você quer já começar respondendo a sua própria pergunta pelo Campeonato Carioca? Pode ser, né? Assim, a gente olha para o Campeonato Carioca e eu me lembro da frase que o Tite polemizou ano passado quando ele quis dizer que o Carioca era o estadual mais forte do Brasil, porque os grandes do Rio de Janeiro viviam a melhor fase, né? Só que ele esqueceu de olhar para os pequenos e aí a conversa muda, mas é o Campeonato Carioca que ele chega, e para mim ele chega com um foco de importância maior para um clube, que é o Vasco. Assim, de uma forma geral, sem diminuir a história, a importância, a tradição dos estaduais, não é esse o ponto, mas quando a gente pensa no tamanho, no peso de uma temporada do futebol brasileiro, futebol sul-americano, cada vez mais competições, essa complexidade, um monte de jogos e tal, não dá pra gente, pegar o campeonato estadual e usá-lo como base para dizer quem vai bem, quem vai mal, quem ganhou o título que vai salvar o ano ou não, mas ele tem dentro desse recorte a sua importância. E olhando para os 4 grandes cariocas, ele tem um peso maior para o Vasco, porque infelizmente o Vasco ficou para trás em relação aos seus rivais, né? São os 3 últimos campeões da Libertadores, são 3 dos 4 times que vão jogar o Mundial de Clubes, e o Vasco não só não venceu a Libertadores, não vai jogar o Mundial de Clubes, como o Vasco está distante das principais conquistas há bastante tempo. Então, por esse contexto, o Campeonato Carioca vale mais para o Vasco da Gama, no meu entendimento, do que para os seus rivais diretos nessa briga por quem vai ganhar e que peso que vai ter não ganhar um campeonato como esse. É engraçado, né? Porque eu concordo que o Vasco está abaixo dos rivais. Mas se a gente pegar talvez um recorte um pouco menor, porque aí a gente tem um Fluminense campeão da Libertadores no ano agora retrasado, você tem um Fluminense também que vai pesar como vai esse Carioca, porque tem a questão de ter brigado para não cair, de ter perdido muitas peças nesse elenco. Eu não sei, Zinho, eu acho que tem um peso para o Vasco, com certeza, mas o Vasco acaba o Campeonato Brasileiro em meio de tabela. Então, a sensação de final de temporada do torcedor é melhor no Vasco do que no Fluminense, apesar de eu entender que o elenco do Fluminense é melhor do que o elenco do Vasco, Tetra. Como é que você vê? Eu vejo assim, pensando em conquistas, dos 4 grandes do Rio de Janeiro que está... Eu estava vendo nosso programa, acho que foi o F90, 3.000 dias sem títulos do Vasco da Gama. Sem título é o Vasco. Acho que foi isso que eu li. Eu tomei um susto, né? Porque aí vai para dias, né? E fica mais 3.000 dias. Quase então, 10, assim, né? Pensar que o Fluminense foi campeão da Libertadores em 23. O Flamengo foi em 22. O Botafogo foi em 24. Os 3 últimos campeões da Libertadores estão no Rio de Janeiro. Os 3 vão jogar o Super Mundial. Os 3 estão priorizando uma pré-temporada. Eu falo isso com tristeza, porque eu adoro o Campeonato Carioca, né? Joguei muitos campeonatos cariocas, foi fundamental para a minha carreira, mas está esvaziado, está enfraquecido na maioria dos lugares, mas principalmente no Rio de Janeiro. Você pode ver que a maioria dos grandes vão começar com o Sub-20. A maioria vai estar viajando, fazendo pré-temporada, amistosos. Então o campeonato começa, mas de verdade você bota lá para o final do primeiro turno para ter os times com os seus elencos principais e olhe lá, porque vai estar dividido, né, com pensamento em preparação para outras situações mais importantes. Então, assim, isso é ruim para o campeonato. Se você for ver, se pegar a tabela, eu perdi a conta de quantos jogos já estão marcados fora do Rio de Janeiro. Então, o Campeonato Carioca enfraquecido, porque inicia com os grandes com um time alternativo, tudo bem, o campeonato acabou mais tarde, começa mais cedo, a pré-temporada tem que ser bem feita para a temporada toda, mas é ruim, é chato. E aí, pensando do jeito que o Zupac falou, o Vasco é o que não ganha título há muito tempo.
e já vem com a cobrança. O treinador já chegou sendo, é retranqueiro, é isso, é aquilo, o time. Então tem não é pressão só no Vasco. Eu acho que o Vasco, por não ter título, tem essa cobrança, ganhar mais um título, o campeonato regional já começa bem o ano. Agora, eu acho que assim, pressão é para todo mundo. O novo treinador do Botafogo, se novamente o Botafogo não chegar nem na semifinal, como foi o ano passado, vai ter pressão. Porque o cara já chega com o peso do time que é o atual campeão brasileiro da Libertadores para substituir o Arthur Jorge. Então, se ele não chega numa semifinal, vai ser cobrado. O Mano Menezes permanece, mas tem uma contestação. E aí, o Fluminense, se não ganha, se não chega, tem pressão. Acho que quem tem menos pressão é o Felipe Luiz. É um ponto que eu quero ver se E você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Zinho e anteriormente a chegada de Maurício Lemos, novo zagueiro do Vasco. Ele vai assinar até o final de 2027, ou seja, 3 anos, 2025, 2026 e 2027. Portanto, ele está assinando com o Vasco da Gama, vai chegar no CT daqui a pouquinho, né? A gente viu ele passando agora no aeroporto. É um reforço muito importante que chega possivelmente, pelo menos por agora, com status de titular. O Vasco hoje enfrenta 4h30 a equipe do Nova Iguaçu pela primeira partida do Campeonato Carioca. O Vasco deve vir com a provável equipe a seguinte: goleiro Pablo, zagueiro Luiz Gustavo e Lincoln, lateral direito Paulinho, lateral esquerdo Vitor Luiz. Na volância, Zé Gabriel, Lucas Eduardo e JP. Não, e também tem a dúvida, né? Tem uma dúvida ali, se vai ser Lucas Eduardo ou Patrick de Luca. Se for Lucas Eduardo, vai ser Lucas Eduardo e Zé Gabriel. Se for o De Luca, vai ser De Luca e também o Zé Gabriel. E um pouquinho mais à frente, JP. Pela ponta direita, a tendência é que seja o Maxwell Alegria, na ponta esquerda o Serginho e na frente GB. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Peço a você que deixa o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, falta muito pouco para a gente alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!